Olá, turma do 5º ano, tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de história. Claro, né, que a tia Lorena não poderia deixar de falar sobre a questão indígena, né? Nós falamos isso na aula anterior. Hoje a gente vai continuar um pouquinho mais sobre a vida deles, né? E o dever de casa foi para vocês fazerem uma pesquisa, não foi isso? Sobre antropologia, sobre o estudo, né, deles antigamente, a questão dos costumes. Inclusive, né, teve até um joguinho lá do material de apoio que vocês teriam que ter feito, não foi isso? Hoje, nossa aula vai começar na página 239, ok? Onde tem assim, ó, indígenas atualmente. Lembrando que é interessante que você pegue o seu marcador para marcar os pontos principais. Mesmo com as garantias constitucionais obtidas por meio da luta de movimentos indígenas, há ainda muito debate sobre esse assunto. Mesmo que tenham direitos à cidadania garantidos a setores da sociedade que não reconhecem isso e defendem as retiradas de suas terras, argumentando que os indígenas de hoje em dia não seriam de verdade. Os indígenas hoje preservam os traços ancestrais, tradicionais de suas culturas. Eles também adaptam seus costumes e hábitos à realidade atual. Tia Lorena, me dá um exemplo. Os indígenas de hoje, né, gente, eu acho muito difícil você encontrar um andando sem roupa, né? Inclusive tem até alguns indígenas aqui em Fortaleza, né, em Maracanaú também, que eles já são bem estilosos, né, já não tem tanta tradição. Para você, o que define um indígena? Gente, para ser um indígena precisa ser do quê? O que você tem assim a sua figura de índio na sua cabeça? Tem que ter o quê? Andar pintado, andar sem roupa? Como é que você acha? Andar caçando? Observe as imagens abaixo. Qual das duas pessoas se parece mais com o indígena? Você acha que a pessoa que não utiliza roupa, pinturas e acessórios tradicionais, pode ser considerado indígena? O que é que você acha aqui, gente? Esse aqui, né? Parece mais com índio. E esse, por que não? Porque tá vestido, tia Lorena. Será? Você se lembra do conceito de autodeterminação que tem lá nos setores que vocês leram aí em casa? Os indígenas lutam até hoje por isso. Desse modo, olha aqui, gente, não é mais indicado pessoas que não são indígenas definirem quem é ou quem não é indígena. Imagine se as pessoas que não têm relação alguma com a sua vida definissem o que você é, o que você não é. Olha que interessante seria isso, né? Você não ter sua própria identidade. O que você veste não determina de qual povo você é, de qual nacionalidade você pertence. Desse modo, as vestimentas não determinam se um indígena é ou não um indígena. Você já parou para pensar que hoje os indígenas estão tendo que lutar por direitos de se identificarem como indígenas? Aí tem aí um RA, que é um videozinho super legal para você assistir, tá? Vou contar com vocês para que vocês consigam assistir direitinho para estar comentando depois. Leia a entrevista feita por alguns indígenas brasileiros. Gente, aqui tem uma entrevista bem rapidinho. O que é ser indígena no Brasil hoje? Segundo 2 jovens, ser indígena hoje no Brasil não é visualizar um futuro de curto prazo para termos um pouco mais de paz, ter garantia de nossos direitos em relação de concretização das terras demarcadas. Ser indígena hoje é saber cada manhã vai ser na luta, persistência e coragem. Giseuda Pires, de etnia Guarani, né? A professora de ensino fundamental. Aqui o outro. Hoje, ser indígena para nós acadêmicos é trazer diversidades, conhecimentos, tradições do nosso povo para que as sociedades são indígenas também conhecimento das distintas realidades milenares que os povos trazem consigo. A realidade se transforma. O povo não indígena, muitas vezes, não percebe que também incorporou o nosso modo de falar, nossos costumes, nossas formas de alimentação. A sociedade não indígena vivencia nosso jeito de ser todo dia. Aqui foi uma outra, né, que deu esse depoimento. Com base no texto, respondo as perguntas a seguir. 1. As lutas indígenas por direito acabaram? Acabaram, gente? Sim ou não? Ah, tia Lorena, não. Por quê? Porque eles ainda estão lutando por seus direitos. A número 2. Em uma das entrevistas foi falado que os não indígenas assimilaram hábitos indígenas. Cite 2 exemplos de assimilação. 2 exemplos que eram dos indígenas nós trouxemos hoje. O que você acha? Vou dar um exemplo. Assar o peixe na brasa. Veio de onde? Uma cultura indígena, né? E a gente tem hoje. Então você vai dar aí 2 exemplos. Número 3. O indígena no Brasil hoje é igual ao antigamente? Por quê? Claro que não. Porque os daqui vivem como? Né? Vestidos. E a gente sabe que os indígenas não eram assim. Gente, até aí tudo bem? Nós vamos agora... Deixa a tia Lorena fechar aqui.
Nós vamos agora entrar no capítulo 3. O que é que eu quero lembrar vocês, né? Como eu estou dando uma introdução sobre os indígenas, sobre como eles eram, como eram seus costumes, como eram suas vestimentas, eu quero puxar para a informação, né, para a questão das terras mesmos. Quando os indígenas aqui chegaram, eles começaram a combater esse tipo de preconceito. E ainda hoje tem muitos que lutam por isso. O que é que eu quero que você perceba, né? Tia Lorena, tem muita dificuldade, tem muito problema? Tem, sim. É engraçado que quando a gente lê essas questões que tem no nosso livro, você vê um pouco dos costumes, um pouco da fala, como eles agiam, como eles faziam. E a gente vê também indígenas que ganharam a sociedade, que estão em faculdades, que tem o quê, tia Lorena? Que lutam por seus direitos. Então isso é legal, é você ser respeitado, é você ter coragem em falar, assumir que é um indígena, né? Falar um pouco do seu povo. Então isso é legal, né? Essa troca de experiência. Então é isso que eles querem trazer para nós. Nós vamos dar início ao capítulo 3, tá? Do livro de História. Deixa a tia Lorena aqui, colocar aqui, pronto. Que vai falar do direito à terra. Tia Lorena, que direito é esse? Né? O que é que eu penso sobre esse direito à terra? O que é que fala sobre isso? Olhando aí para esse começo, o que é que você lembra? Descobrimento do Brasil? O que é que você acha? O que está acontecendo aqui? Portugueses chegaram e quem estava aqui? Os indígenas. E por que tem esses pontos de interrogação? Porque os indígenas não sabiam o que estava acontecendo, né? Então é isso que vai falar o direito à terra, tá, gente? Vamos lá, deixa a tia Lorena aumentar aqui um pouquinho, porque fica melhor para ver. Pronto. Direito à terra. Nesse capítulo você vai conhecer mais um pouco sobre o direito da terra, tanto no passado quanto no presente. Antes da chegada dos portugueses no Brasil, já haviam os indígenas vivendo no território. Os portugueses que aqui chegaram respeitaram o direito às terras que eram ocupadas pelos indígenas, sim ou não, gente? Claro que não, né? Eles quiseram explorar essas terras. Conversa vem. Atualmente, quase todas as terras no Brasil têm dono. Como será que as terras brasileiras foram distribuídas para os seus donos ao longo da história? Vou voltar muito tempo atrás, com as capitanias hereditárias, que foi o quê, tia Lorena? Passando de pai para filho, né? A repartição lá. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai lá e vai saber um pouco mais sobre o que aconteceu nas capitanias hereditárias. Posse e propriedade, é você ter, tá? Hoje, quase todas as terras brasileiras têm um dono, mas nem sempre foi assim. No início da colonização do Brasil, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam propriedades do Reino de Portugal. Dessa forma, o governo daria posse às suas terras e a alguns portugueses para que eles fossem ocupados e explorados por eles. Contudo, qual é a diferença entre posse e propriedade? Nós vamos saber qual é a diferença. Vamos aqui de propriedade. Quando uma pessoa é proprietária de uma terra ou de um imóvel, ela pode vender, alugar, transferir, doar seus bens como bem entender. Essa pessoa possui um documento que prova que ela é dona daquele bem, ou seja, que ela tem a propriedade dele. Propriedade é minha, né? Então eu posso dar para quem eu quiser. Vamos aqui o outro. Vamos ver a diferença agora de posse. Quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou um imóvel, ela pode utilizar esse bem para morar, para montar uma loja, etc. Porém, ela não possui a propriedade daquele bem, ou seja, ela tem apenas a posse dele. Eu vou dar um exemplo quando alguém aluga uma loja. Você está na posse da loja, mas depois você pode dar para quem você quer? Claro que não, né, gente? Você tem a posse dela naquele momento. Vamos entender melhor essa história como, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Vou puxar mais aqui para 243. Gente, isso aqui é a história, tá? Aqui é a imagem. Polly tem uma casa. Ela é proprietária dessa casa e possui um documento que comprova isso. Como ela foi morar em outra cidade, decidiu alugar sua casa para uma outra pessoa que more nela. Polly pode fazer isso, pois ela é uma proprietária. Vamos ver outro. Léo alugou a casa de Polly. Nela ele dorme, faz suas refeições, se diverte, de modo que ninguém pode entrar na sua casa sem sua permissão. Podemos dizer que o Léo tem posse dessa casa, pois utiliza um bem que não lhe pertence com a autorização do proprietário. Olha a diferença, né, gente? E aqui tem eles dois falando disso. Atualmente, existe uma diferença bem clara entre ter posse e ter propriedade de uma terra.
Será que os indígenas, na época da chegada dos portugueses do Brasil, no ano de 1500, tinham a posse ou a propriedade das terras que ocupavam? Por qual razão não existia entre os indígenas a necessidade de documentar a posse ou a propriedade de suas terras? Gente, eles chegaram lá primeiro. Será que tinha um documento que comprovasse isso? Não sei, né? A gente fica meio na dúvida. Mas até aqui vocês entenderam a diferença de posse e de propriedade de terra? Pronto, pois essa foi nossa aula de história e eu tenho certeza que você vai tirar de primeira, você vai conseguir perfeitamente bem fazer sua atividade de casa. Qualquer coisa, já sabe onde me encontrar, a tia Lorena está aqui para ajudar, tá certo? Beijão e até a próxima aula.